Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor, né? Quero desejar para vocês uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e conforme o nosso desafio da nossa rede UFC, né, nós vamos conversar aqui um pouco sobre Romanos 1, 16 e 17. Está escrito assim na palavra de Deus: porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Evangelho é um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo. O Evangelho significa falar das maravilhas de Jesus Cristo. Fez, faz e vai fazer. Para quem verdadeiramente aceita Jesus Cristo como seu Salvador, as coisas vão modificando, vão melhorando, vão transformando, vem cura, vem libertação. Quando nós enxergamos Jesus Cristo verdadeiramente como nosso Salvador, a gente começa a praticar o que ele nos ensinou, a viver como Jesus Cristo fez aqui na terra. Nós precisamos ser reflexo de Jesus Cristo nessa terra. Nós precisamos viver como Jesus viveu. Aquele amor ao próximo, aquela dedicação de servir e salvar vidas, nós temos que ser da mesma maneira, sabe? No passado, vários crentes foram salvos porque os evangelistas, eles não deixavam que a fé do povo esfriasse. Eles não deixavam o povo sozinho, virava e ia e voltava, eles iam, voltavam, iam, estavam sempre junto com aquele povo, com aquelas pessoas recém-convertidas. E hoje, na atualidade, nós também precisamos fazer isso. Nós não podemos deixar as pessoas que nós estamos consolidando, as pessoas que nós estamos discipulando sozinhos. Lógico, alguns vão caminhar sozinhos sim, mas até que você veja que ele tem o potencial para fazer sozinho, você tem que estar com eles. Você precisa direcioná-los conforme a palavra de Deus. Hoje, na atual conjuntura, no presente, nós vemos que o pecado ele tenta invadir a igreja. Existe aquele jargão do "pô, não tem nada a ver". Ah, já que eu tô aqui, eu vou fazer. Não faz não, não faz não. Você sabe por quê? A nossa intimidade com Deus é muito séria. Esse vínculo de intimidade com Deus não pode ser quebrado. Quando você conhece Jesus Cristo, você não pode retroceder, você não pode ficar dando passinhos para trás e olhar para as vontades mundanas, as vontades carnais, a imoralidade sexual, que tudo a televisão tenta enfiar na nossa cabeça que não tem nada a ver, que isso é normal. Não é normal não, a gente não tem que concordar com isso não. Nós temos que ser firme na palavra de Deus e não aceitar as coisas mundanas, sabe? Porque às vezes você quer passar por bom e aceita as coisas erradas. Não aceita não. Não perca a sua salvação por um minuto, por um segundo de diversão mundana, por vontade carnal, não vale a pena. Paulo fala que não se envergonha do evangelho, ele se mostra pronto para evangelizar, para falar da palavra de Deus, com um desejo de servir e salvar vidas. A gente tem que ser assim também. Eu vejo Paulo como um homem pra caramba. Paulo bateu no peito e falou assim, ó, me segue, faz como eu, porque eu faço como Jesus Cristo. Você tem convicção que você pode fazer isso? Você faz mesmo conforme está escrito na palavra de Deus? Você segue mesmo? A gente tem que fazer o máximo. Lógico, nós somos carnes, nós vamos ter erro. Todos nós somos passíveis de erro, mas nós temos que pedir perdão e voltar para o direcionamento do direcionamento da Bíblia. A gente não pode continuar no pecado, porque a nossa iniquidade é continuar no pecado, continuar errando e não buscar o acerto. Às vezes a gente vai muito naquela questão, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver sim, não perca a sua salvação por um minuto de prazer mundano, não perde não.
A nossa vida é preciosa para Deus. Uma alma é muito preciosa para Deus. Pensa nisso. A fé é o começo do processo da nossa salvação, de fé em fé, ou seja, Deus está continuamente nos salvando, nos perdoando dos nossos pecados, mas nós temos sim que não voltar aos mesmos erros, nós temos que ser afinco na palavra de Deus. Nós não podemos continuar nos errinhos, nos pecadinhos. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe o pecado. Exige o sair fora da palavra de Deus. A gente não pode sair fora da palavra de Deus, sabe? Porque olha só, a justiça de Deus ela é severa. Deus é justo e ele condena o pecado e ele vai julgar com seriedade os pecadores. Está escrito em Romanos 1,18 até Romanos 3,20 que Deus vai julgar os erros dos pecadores, sabe? Então, não coloca Deus à prova, não coloca não. Sabe, é o pior pecado que nós temos, é falar contra o Espírito Santo e colocar Deus à prova. Olha só, Deus está pronto para perdoar os nossos pecados. Então peça perdão a Deus e volte no direcionamento de Deus. Através de Jesus Cristo, há um perdão para quem crê. Há salvação. Nós seremos justificados, sabe? Para quem está buscando uma relação correta com Deus. Eu quero falar para você que Deus é maravilhoso. Eu saí de uma vida tão errada, como Jesus Cristo foi tremendo comigo. E ele continua fazendo milagres, ele continua salvando, curando, libertando, mas você tem que acreditar. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar verdadeiramente. A carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado. Seria como se fosse uma revelação bíblica para nós, para o povo dele, sabe? São os ensinamentos que o cristão tem que seguir para ser um verdadeiro cristão. Porque Paulo não se envergonhou do evangelho. Por quê? Você se envergonha do evangelho? Quantas vezes eu ia para a igreja, eu não levava a Bíblia porque eu tinha vergonha? Quantas vezes você falou no seu trabalho, ei, eu sou crente, posso orar por você? Quantas vezes você falou de Deus para alguém? Ou você é aquele crente 007 que ninguém sabe, ninguém viu, né? Sabe? Temos que falar, nós temos que ter orgulho de ser cristão, ser orgulho da nossa igreja, dos nossos líderes, sabe? Muitas pessoas, eles criticam o evangelho, desprezam o evangelho, mas Jesus Cristo morreu na cruz, foi para nos salvar e não para nos escandalizar. A cruz é o perdão dos nossos pecados, é a cura da nossa alma, é a libertação de tudo que acontece de errado com a gente. Ali, aquela morte na cruz, aquele sangue vertido ali na cruz, é a nossa salvação, é a minha e é a sua salvação. Mas você tem que acreditar que Jesus Cristo morreu por nós, para nos salvar. A solução do mundo não está na ideologia política, não está nessas plataformas sociais, não. Veja a situação de hoje. Quem que vai resolver essa crise? Somos nós, de joelhos, clamando a solução para Jesus Cristo, para que Deus coloque a sua mão pesada sobre o mundo e direcione o mundo conforme Ele quer. Está escrito na palavra de Deus que o mundo jaz do maligno, mas Deus venceu isso tudo. Jesus Cristo buscou a chave do inferno. O maligno não tem nem casa para morar. Então esse mundo, quando Deus quiser botar a mão e consertar tudo ou destruir tudo, Deus faz. Então é isso que a gente tem que estar ligado, sabe? Temos que colocar a solução em Jesus Cristo.
Essa epidemia vai acabar sim, Deus vai transformar. Nós temos famílias sendo unidas por causa dessa situação. Deus pegou o que o inimigo fez como uma doença e transformou isso em bem, para que nós vemos a nossa situação, nós vejamos se nós temos fé mesmo. Quantas pessoas têm enfraquecido nessa epidemia aí, alargado mesmo a palavra de Deus, ou voltado às vontades mundanas. Quantos que temos aí que voltou para as drogas, que largou a igreja? É verdade. Então nós temos que ser conscientes nisso daí. Agora, quantos que construíram a sua fé na areia e, acabou. Então, reerga a sua casa em cima da pedra, volte a orar, a jejuar, a confiar em Deus, porque pela nossa fé, o mundo será transformado. Nós devemos orar pela nossa liderança, pelo nosso governo, pela nossa nação. O Evangelho salva qualquer pessoa que quer entender que Jesus Cristo é a solução de todos os nossos problemas. Basta você querer. Basta você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E a nossa obrigação é ir e falar para as pessoas que Jesus Cristo é a solução. Nós temos que evangelizar, discipular, consolidar essas pessoas que estão sedentas lá fora, buscando, querendo conhecer Jesus Cristo. Então é nossa obrigação como cristão fazer o ID, que é a ordem de Jesus Cristo e está na palavra de Deus. Nós temos que fazer o ID. Nós não temos que ficar sentadinho dentro de casa esperando as coisas cair do céu, não. Nós temos que vestir a camisa, a armadura do Evangelho e partir para cima e destronar esse maligno que está tentando destruir o mundo aí. É nossa função fazer o ID de Jesus, é nossa função pregar a palavra de Deus, é a nossa obrigação, é isso que nós somos, que temos que fazer. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, mas só daqueles que crê. Sabe, é nossa obrigação fazer o ID, gente. Não se esconda não, não se esconda não, porque Deus vai nos cobrar. Na hora do juízo final, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Por que você não falou da minha palavra para as pessoas que estavam sedentas, as pessoas que estavam perdidas no mundo? Por que você não falou? E o que nós vamos responder para Deus? Como Jesus Cristo, como nosso advogado, vai nos defender, sendo que era a ordem dele e nós não fizemos. Então, vamos refletir nessa palavra, amém? O que nossa obrigação como cristão nós devemos fazer. Vamos orar agora, que o tempo já está grande ali. Amém? Essa palavra que Deus colocou no meu coração e que nós realmente sejamos flecha polidas na mão de Deus. Faça o ID de Jesus. Amém? Deus, Pai querido, Pai amado, Senhor, em primeira coisa, Pai, nesta manhã queremos te pedir perdão de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas. Pai, eu te peço, Senhor, nos transforma, nos cura, nos liberta. Coloca, Pai, atrevimento para a gente falar da Tua palavra. Tira toda vergonha, Pai, tira toda insensatez de temor de falar da Tua palavra, Pai. Pai, tira o medo, tira a vergonha, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, em especial pela nossa rede UFC. Mas eu quero te pedir por toda a liderança da nossa igreja, Pai, por todos os líderes que tem nesta igreja, Pai. Abençoa, coloca atrevimento para viver a plenitude da Tua palavra. Não deixa, Pai, a gente enfraquecer, não deixa a gente parar, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço pela nossa igreja IPV, eu te peço por todas as igrejas, Pai. Coloca, Pai, coloca temor e amor e atrevimento para viver a plenitude da Tua palavra, que nós sejamos verdadeiramente a Bíblia que o mundo vai ler, que nós sejamos crentes verdadeiros, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, brinda, Pai, as pessoas contra qualquer mal, Pai. Agora, Pai, quem quer
conhecer o Senhor, que o Senhor abra a mente com o entendimento da Tua palavra, Pai. Pai, nos coloca mais atrevimento para ler a Tua palavra, para ser a Tua palavra, para bater no peito e falar como Paulo, me siga porque eu sigo Jesus Cristo. Eu não quero ter vergonha de falar da Tua palavra, que todos não tenham vergonha da Tua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, faz o sobrenatural sobre os teus filhos, Pai, que nós tenhamos mais amor para querer servir e salvar vidas, que nós venhamos fazer a diferença neste mundo, Pai. Pai, eu te peço, nos brindas contra a ação maligna, Pai. Reforça a nossa armadura para que nós venhamos ser cada vez mais evangelistas na tua casa, Pai. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, fortifica mesmo, Pai. Coloca amor e temor no nosso coração para ser, Pai, conforme Paulo foi naquela época, nós queremos ser agora, Pai. Como foi os seus discípulos, como foi Estevão, Pai. Pai, nós queremos ser, nós queremos ser conforme seus discípulos foram no passado, nós queremos ser agora, Pai. Pai, essa é a palavra, essa é a oração que nós fazemos. Em tudo, Pai, nós damos graças a Ti, porque tudo é o Senhor que nos deu, tudo é o Senhor que faz. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Continua nos abençoando durante esta semana, Pai, e que seja feita com essa epidemia a Tua vontade, não a nossa, mas nós clamamos a Ti, que a Tua vontade prevaleça, que a Tua palavra prevaleça, Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém. Uma boa semana, meus queridos. Deus abençoe a cada um. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Tchau.